Recentemente, 2 filmes muito fodas fracassaram injustamente nas bilheterias. Sim. E uma boa parte do público não gostou, que foi Blade Runner 2049 e Mãe. Que são filmes, principalmente o Mãe, são filmes complicados e que se montam depois que você começa a refletir sobre eles. E o Blade Runner tem a questão do ritmo, o pessoal vai ver esperando um filme de ação e ver um filme super reflexivo, e aí o pessoal se frustra. Mas nós acreditamos que, mesmo sendo fracassos de bilheteria, esses filmes vão ser redescobertos no futuro, não é mesmo? Não, eu acho que esses não são exemplos de filmes que foram tão injustiçados porque a crítica eles foram bem. Pois é. Tirando o Mãe, né? O Mãe, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas esse com certeza vai virar um cult no futuro, é inevitável. Daqui a 10 anos já vai ser um jovem clássico. Só que teve exemplos durante a história que são filmes que são sensacionais, que foram foram mal de bilheteria e de crítica. Sim, pois é. E depois foram redescobertos, não é mesmo? E isso daí não é uma coisa de hoje. Então a gente vai listar aqui pra vocês alguns filmes que viraram um cult depois de serem achincalhados aí na época do lançamento. E aí, primeiro, nós vamos voltar lá para a década de 30 com O Mágico de Oz. Que é um filme sensacional, tem toda a inocência da época, tem tudo que precisava para ser um bom filme. É um dos melhores filmes infantis da história. Sim, chama criança, tem um subtexto incrível. Pra adulto, né? Pra adulto, refletir. É aquela tipo de história que você pergunta qual é a moral da história, entendeu? E por algum motivo não deu certo. Sim, pois é, não sei porque o público não foi ver na época, mas aí depois, tipo, ele se transformou num dos maiores clássicos da história do cinema, maiores filmes de todos. É, um exemplo de como fazer um filme infantil sem desrespeitar a criança, e a criação de mundo também é fantástica, é um dos melhores filmes de fantasia da história, né? Com certeza. Esse filme, ele é uma fábula infantil, ele é conduzido como uma coisa bem fabulesca e tal. E outro filme, assim, infantil que foi um mega fracasso e que depois acabou entrando nas graças do público foi... Aí já tem alguns saltos à frente, que é A Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim. De 71, né? Então, na época, assim, o filme foi um puta de um fracasso de bilheteria. Tipo, ele custou uns 5 milhões e faturou 4. É um filme que inspirou tanta coisa. Sim, pois Tanta coisa que entrou pra cultura pop, sabe? Sim, os Umpa-Lumpas, tudo que todo mundo lembra. As músicas também, né? Sim. Eu acho que ele começou a ganhar peso mesmo quando ele foi exibido em reprises na televisão e tal. Aí que o pessoal começou a curtir mais esse filme, que tem o Gene Wilder fazendo, tipo, um dos maiores papéis da carreira dele, muito foda. E tão clássico que ele virou que o Tim Burton fez um reboot, porra. Pois é, cara, inspirou uma refilmagem, inclusive. Mas esses não são os únicos filmes. Por exemplo, tem também, como a gente já citou, o Blade Runner, né? Sim. Que é um filme que, como a gente falou, na época ele foi um puta fracasso porque ele foi cagado pelo estúdio, né? Sim, alteraram totalmente o filme, não botaram o filme que o Ridley Scott queria. E aí ele foi injustiçado pelo estúdio. Também. Que é o exemplo do Batman vs. Ele foi sabotado. Pelo estúdio, né? Ele foi sabotado pelo estúdio também. Mas eu acho que se ele tivesse saído no cinema com a versão do Ridley Scott... Também não daria certo. Também não daria certo. Porque é aquilo, cara, o pessoal vê, um monte de naves e tiros e caçador de androides... Eles querem ver um filme de ação, né? Lógico. E aí, tipo, é um filme no bom sentido, um filme com ritmo um pouco mais lento, um filme com questões existenciais e tal. O público não quer ver isso. E aí acabou que o filme foi um puta fracasso e a crítica também não entendeu direito, mas depois de um tempo, com as novas versões, o pessoal começou a relembrar o filme e o filme começou a ganhar um peso. E, cara, tudo na cultura pop de ficção científica é inspirado de alguma forma no Blade Runner. Matrix, Ghost in the Shell... o Cidade das Sombras, é uma porrada de filme que o Blade Runner inspira até hoje, tá ligado? Em 94, o Kenneth Branagh, ele lançou o Frankenstein de Mary Shelley, que é um filme que foi massacrado pela crítica, foi um fracasso de público, e depois de um tempo, não é que ele seja, assim, tipo, uma unanimidade, mas tem muita gente que gosta do Frankenstein de Mary Shelley, porque a direção do filme, ela é toda cuidadosa, ele cria umas rimas visuais pra ilustrar nascimento e morte, estabilidade. Esteticamente alternativo até. Pois é. E ele é bem mais fiel ao livro da Mary Shelley do que as outras versões. O Frankenstein não tem aquela cabeça quadrada, verde e tal. Ele inclusive, ele é um personagem muito humano no filme. Ele não é um monstro, assim. Ele é uma criatura com uma carga dramática muito forte, né? Mas é um filme que muita gente não gosta mesmo, porque fala que é chato. É aquele velho exemplo de filme inteligente. Tem muita gente que pega por esses...
que é um filme que merece respeito, por causa das inovações que ele propôs ali. Não, pois é, assim, um monte de filme que a gente vai citar aqui, eles não são unanimidade hoje, né? Eles são tipo filmes que a galera, muita gente defende, mas ele ainda tem o peso do passado, né? Sim, e merece muito mais respeito que muito filme aí que ninguém adora. O nego esquece na semana seguinte, né? Sim, por exemplo. O que? Thor Ragnarok? Não, o Transformers? Ah, lógico. Mas em 99 saiu um dos maiores filmes cult da história, que é Clube da Luta. Com certeza. Que foi, cara, tipo, na época ele foi esculachado na bilheteria. Ninguém viu o Clube da Luta. Todo mundo cagou pra Clube da Luta. E a crítica, cara, e o público mesmo, tem muita gente que não conseguiu entender direito. Não, assim, a trama do filme ela é meio complexa, mas muita gente interpretou mal a mensagem que o filme queria passar. Muita gente achou que era um filme autodestrutivo, que pregava coisas moralmente erradas, esse tipo de coisa. Tem muita gente que fala que é um filme nihilista. Tem muita gente que fala que é um filme anarquista. E tipo, mas depois de um tempo ele começou a ganhar peso como um filme inteligente. Ele inspira muito, inclusive, né? O que mais vejo do Clube da Luta não é nem a opinião, tipo, esse filme é politicamente errado. Não é nem isso. Eu acho que o grande problema do Clube da Luta é que as pessoas não entendem o filme. Eu já vi gente falando, não é nem esse o exemplo que a gente quer propor. Falar assim, pô, é maneiro pra caralho, mas eu não entendi nada. Tá ligado? É isso que mais tem no Clube da Luta. Para as pessoas não entenderem, por ser um subtexto muito complexo, as pessoas julgam o filme, entendeu? Então, principalmente naquela época. É clichê você dizer que Clube da Luta é o seu filme favorito. Todo mundo fala isso. Não, e o Clube da Luta teve uma outra parada que pegou muito mal do filme, que fez o discurso se mover contra o filme, que foi aquele tiroteio que rolou em São Paulo. Você soube disso? Não, isso não soube não. Então, que o filme, quando chegou aqui no Brasil, ele era censura 14 anos. E pelas mensagens do filme, todo mundo já falava que o Clube da Luta é um filme que prega mensagens terríveis pros jovens e tal. E aí teve um cara lá em São Paulo que entrou numa sessão do Clube da Luta e metralhou uma galera. E aí, tipo, a classificação do filme saltou de 14 pra 18 na semana seguinte. Então, e muita gente culpa o filme por isso. Ou seja, prejudicou ainda mais a imagem do Clube da Luta. Absurdo, né? Absurdo. É um tipo de comparação inevitável, isso ia rolar. É a mesma coisa do Laranja Mecânica. Sim. Que foi, todo mundo falou, caraca, é um filme moral e tal. Talvez possa influenciar, mas, pô, ficar pensando nisso, sabe? Taxar a obra como mal ou ruim pode isso, né? É a mesma coisa também do Big Lebowski, dos irmãos Coen, que também também não foi um sucesso de bilheteria. Que é um filme sensacional. Cara, tipo, porra... Com humor refinadíssimo. É um filme muito inteligente do ponto de vista de temas também, né? Sim. Tanto que ele inspira muitas pessoas também. Quando eu lembro de Irmãos Coen, o pessoal só lembra de Olhos do Fracos Não Tem Vez, Fargo, mas esse filme, porra, esse filme é sensacional, cara. Sim, pois é. A gente citou o Clube da Luta, o Zodíaco, que a gente gravou um vídeo aqui esse ano, também entra mais ou menos nessa categoria. Sim. Ele não é tão cultuado quanto o Clube da Luta. Sim, mas é um filme, porra, qualquer um que tem um mínimo de senso de crítica sabe que aquele filme é esse, porra. É um dos maiores filmes de investigação, né? Porra, ele pega aquele negócio de jornalismo clássico, que vem de filmes antigos, como Como é do Presidente? O Todos os Homens do Presidente. Como Todos os Homens do Presidente. Ele tem várias coisas ali que são não inovadoras, mas reinventivas. É porque assim, ele é um filme de investigação, mas ele não é um filme movimentado. Sim. A gente até falou no nosso vídeo de 10 anos de Zodíaco, veja aí, que tipo, ele é um filme parado, ele é um filme que tem 3 horas de duração, e ele é um filme que se concentra muito mais em como ele encontra as pistas do que no que elas querem dizer. Não, e o que muita gente não gosta de Zodíaco é que ele termina como um enigma. Pois é, ele não resolve resolve o negócio. Então, que filme escroto. Não, pô, isso que é do caralho. Pois é. Deixar essa incógnita no ar. Não, mas o que fudeu também com o Zodíaco é que ele, além de ser um filme complicado, meio complicado, ele foi um filme caro também. Porque é aquela coisa de reconstrução de época e tal. E aí acabou que o filme flopou. Foi um dos maiores fracassos de 2007. E depois de um tempo que a galera foi redescobrir, tem muita gente que fala que é o melhor filme do David Fincher. Eu acho o melhor filme do David Fincher. Você acha o melhor filme do David Fincher? Entre ele e o Gone Girl. Agora, tipo, também tem filmes cult que não são necessariamente bons. Tem um filme que eu vou citar aqui, que você provavelmente vai cair da cadeira, mas ele é meio considerado um filme cult por ser o pior filme de todos os tempos, que é o The Room. Opa! Vai estrear em janeiro O Artista do Desastre. Assista. Porque que tem vídeo aqui no canal porque eu vi no Festival do Rio. E tipo, imagina, cara, um filme dirigido, escrito, produzido e atuado pelo Kramer do Seinfeld. É isso, o filme é bizarro, cara, é bizarro, nada faz o menor sentido. Só que assim, tipo, ele acabou caindo na... Cara, ele acabou sendo cultuado por um monte de fãs de filmes ruins.
E até hoje tem, assim, tipo, sessão de meia-noite lá nos Estados Unidos que passa essa porra desse filme. Esse filme é muito escroto. Ele sabe aquela definição do guilty pleasure, do tão ruim que é bom? Esse filme é tipo o suprassumo. É o filme que define isso perfeitamente. Cai até no negócio de filme trash, né, cara? Ele acaba sendo um trash involuntário. Porque o negócio é que ele queria ser um filme sério. Entendi. Ele queria ser um filme sério, mas ele é muito escroto, cara. Agora, tipo, em 2008 veio um filme que ainda está sendo redescoberto. E eu não vou falar muito sobre esse filme, porque esse filme ainda vai ter um vídeo depois. Que é o Speed Racer das irmãs Wachowski. Que eu acho que é diferente. Não tem como você só falar mal do filme, porque ele tem coisas ali que são pra você pensar um pouco. Sim, pois é. Tipo, a montagem. A montagem do filme é espetacular. Cara, as irmãs Wachowski... Sabe qual é o grande problema desse filme? Que as pessoas não entenderam a proposta. É que assim, cara, tipo, as pessoas, elas simplesmente não sacaram que, o efeito visual é uma merda, o filme é muito ridículo e tal. Mas é porque o filme, ele quer ser meio que uma corrida maluca, ele quer ser um filme artificial. Cara, as irmãs Wachowski fizeram um desenho animado live action, isso é muito foda. Mas o filme foi um puta do fracasso de bilheteria. É o que fizer, é a mesma coisa que Scott Pilgrim, cara. O Scott Pilgrim é outro filme, cara. Tipo, os dois filmes, o que o Speed Racer faz pelos desenhos animados, Scott Pilgrim faz pelos videogames. Sim, Scott Pilgrim deu certo. Mas ele foi um fracasso de bilheteria. Sim. E hoje em dia ele é meio que um filme cult também. Uma coisa que eu odeio no Scott Pilgrim, cara, é que as pessoas, elas pegaram o lado errado do filme. Tipo, as pessoas, hoje em dia esse filme é meio que um cult. É um filme millennial, que todo mundo adora, né? Embora todo mundo tenha cagado e andado na época, hoje em dia todo mundo gosta. E eu acho certíssimo. Mas, cara, tipo, as pessoas, elas pegam o Scott Pilgrim e ficam transformando num filme de romancezinho, que nem o 500 Dias com Ela, de compartilhar frase no Facebook. Cara, Scott Pilgrim é um filme surtado, cara. Sim, quem faz isso são geralmente as menininhas Tumblr, né, cara? Pois é, cara. Sem nada contra, mas são vocês. Mas assim, tipo, é muito bizarro. O Scott Pilgrim, ele foi melhor aceito do que o Speed Racer. Mas o Speed Racer, cara, tipo, na época, ele foi massacrado porque ele estreou uma semana depois do Homem de Ferro. Ele era um filme esquisito. No bom sentido, o Speed Racer é um filme esquisito. Mas assim, tipo, hoje em dia, assim, ele ainda não é unanimidade. Ele ainda tá sendo redescoberto. Mas, tipo, hoje em dia, se tu procurar, cara, tem muita gente na internet de textos. Eu já vi textos quilométricos das pessoas falando que Speed Racer é uma obra-prima, um filme revolucionário, de vanguarda e tudo. E, tipo, tu vai procurar a lista de filmes underrated dos anos 2000, Speed Racer sempre tá lá. Tipo, é um filme que as pessoas estão começando a gostar agora. Eu acho um filme fodão, assim. Ano que vem, vai completar 10 anos, se preparem. Para finalizar, eu vou falar outro filme aqui que ninguém gosta, que é sensacional. A Prova de Morte, do Tarantino. Sim. Mesma coisa, ninguém entendeu a proposta, que era pra ser um filme zoadão mesmo. Não, e funciona pra caralho. Assim, o que é o filme? Assim, o Death Proof, ele fazia parte de um projeto que ele fez com aquele babaca do Robert Rodrigues. E aí, tipo, eles fizeram o filme que era Grindhouse, que era o Planeta Terror e o A Prova de Morte, os dois juntos numa sessão dupla, né? E aí, tipo... tá indo aí. E aí, tipo... Só que aqui no Brasil, cara, tipo, eles... Porque Grindhouse era isso, era uma tradição de cinemas dos Estados Unidos, bem podreira mesmo, que eles exibiam uns filmes bem merdas, tipo... Filmes assim mesmo, e eram sessões duplas, triplas e tal. Bem Robert Rodrigues, e aí ele, o Quentin Tarantino e o seu amigão Robert Rodrigues resolveram fazer Planeta Terror e Death Proof. Você vê nitidamente que o Planeta Terror é muito inferior, na minha opinião. Dentro da proposta, talvez ele funcione melhor porque convenceu o público. Mas A Prova de Morte, cara, é um filme que fala... Tem um textinho ali, apesar de ser uma palhaçada inacreditável. Eu lembro que quando eu vi o Planeta Terror, eu vi há alguns anos, eu lembro que eu gostei até um pouquinho mais do que o Death Proof. Só que eu acho que se eu for rever hoje, eu vou gostar mais. Cara, o Tarantino... Você vê o Tarantino ali... O Tarantino é muito melhor do que o Robert Rodrigues. Cara, o Robert Rodrigues... Cara, um cara tão super valorizado, ele nunca fez um filme bom na vida dele, cara. Cara. Se sente uma bosta. Não. Todos os filmes bons que esse puto fez foi com alguém. Tá. É impressionante isso. Agora eu quero intriga. Vocês gostam do Robert Rodrigues? Shark Boy Lava Guel, lixo. Pequenos Espiões 1, 2, 3 e 4, lixo. Sin City ruim. Não. O 2 sim. O 2 é uma merda. Tá. Sin City 2 ruim. Machete. Bosta. Lixo. Esse filme é uma merda mesmo, cara. O pessoal adora falar que não, porque é tão ruim que é bom. Você não sabe o que é filme trash. Vai ver Sharknado, seu porra. E em 2012 teve um filme de ação que virou meio que um cult da Netflix, que foi o Dredd. Eu lembro de quando esse filme estreou no cinema, e eu lembro que, tipo... Só tinha um trailer e não tinha mais nada. Sim. A divulgação desse filme foi uma merda, é um personagem desconhecido.
Ele só tinha estrelado um filme muito ruim na década de 90, e aí, tipo, ninguém fazia a menor ideia de que era o Dredd, e aí quando o filme saiu, foi um filme que custou relativamente pouco, 50 milhões, e no mundo inteiro ele não fez nem 40. Ou seja, foi um fracasso do caralho. Mas o grande problema é que eles usaram a fórmula errada pra fazer o filme do Dredd, eu acho que não era aquilo. Por quê? Você acha que era o quê que eles tinham que fazer? Eu não sei, cara, talvez algo mais super-heróico, mesmo descaracterizando o personagem do Dredd, algo que desse certo. Mas eles fizeram o que os fãs queriam ver. E os fãs gostaram, entendeu? Não, isso foi importante. E aí depois o filme ele foi pra Netflix, e aí o filme na época ele foi elogiado, mas ele foi um fracasso, como a gente falou, e aí depois ele foi pra Netflix e o pessoal começou a ver, pô, esse filme aqui é legal, é divertido e tal. E aí é um filme extremamente sanguinário, né? E é esteticamente bizarro. Não, mas o filme é bonito pra caralho. É bonito, cara. Mas esteticamente tem uns negócios. Mega City 1 é estranho, né, cara? É algo diferente. É um negócio Blade Runner. Bem Blade Runner. Mesmo que Dredd tenha surgido antes. Mas é um sujo, é mais sinistro. Do filme, você não acha, não? É porque o filme, os quadrinhos, eles são bem coloridões, né? Isso daí é uma coisa que existe, inclusive, no filme do Stallone, né? E aí, tipo, o filme de 2012, se eu não me engano, ele foi tão... Eles não tinham um orçamento pra fazer isso, então, tipo, Mega City 1 é uma cidade mais cinzenta. Sim. E o uniforme de todo mundo lá é mais realista e tal. Mas, assim, tipo, ele foi um filme que caiu nas graças dos fãs de filme de ação, né? Sabe o que me lembra um pouco? O Demolidor, do Stallone. Sim, também. Também te lembra, né? Mas é porque eu associo mais o Juiz Dredd do Stallone ao Demolidor do Stallone, porque são na mesma época e tal. Outro filme, Demolidor do Stallone. Demolition Man. Coloca aí o pôster. Pronto. E aí, tipo, pra encerrar, nós citamos aí todos esses filmes. E aí, o Mãe. Que é assim, foi um puta de um fracasso e a crítica ficou dividida, mas quem gostou mesmo. Assim, tipo, a gente achou, porra, magistral esse filme. E eu acho que é mais um daqueles filmes que daqui a uns 10 anos vão ser considerados, tipo, porra, o Mãe é um filme que formou meio que um grupinho de Donnie Darko, tá ligado? Sim, mas o porquê que isso acontece? Porque as pessoas têm preguiça de gostar hoje, e aí depois que um crítico fala, porra, isso é maneiro, aí todo mundo vai atrás dele, é o quê? Eu não sei, cara, porque, assim, sai em DVD, e aí as pessoas começam a ver, e aí depois começam a disseminar. Depois que o filme vai pro home video ou cai na internet... Sabe por quê? Porque na época as pessoas não têm coragem de dizer que é bom, né? Que é bom, porque a crítica fala que é ruim. Aí depois ele, cara, esse filme é bom sim. O cara vê lá no DVD. Aí... sim, mas eu acho aí que... ele posta no Twitter e fudeu. Mas eu acho que é mais do que isso. Talvez uma pessoa viu o filme, não gostou, mas ficou com aquilo na cabeça, quis pensar. Aí hoje em dia com o Facebook é o principal. Donnie Darko, então, porra, é o filme que impera no Facebook junto com o Interestelar. E aí, tipo... E 90% das pessoas não entendem o Donnie Darko. Pois é. 95%. Não, o Donnie Darko nem tem muito que não entender, eu acho. Mas, tipo, enfim. Aí o Mãe, cara, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. A galera vai gostar, tipo, vai começar a entender as referências e metáforas, que quase não são metáforas, porque elas são meio que literais, né? E aí depois também, também tem o Blade Runner 2049, que caiu na mesma sina do original, embora ele não tenha sido modificado pelo estúdio. E tenha sido muito elogiado. Isso foi elogiado de crítica. Muito. É cotado pro Oscar e tudo, e tipo, o negócio que o Blade Runner, cara, o público realmente não vai gostar, não gostou, e cara... Eu vi o filme de novo. Você também viu o filme de novo, Vi de novo. Gostei mais da segunda vez. Eu também gostei mais. Porque eu entendi o porquê dele separado. Porque pra construir a narrativa eu precisava daquilo tudo, entendeu? Não, cara, eu lembro que eu vi o filme pela primeira vez, aí o filme é ótimo, bom pra caralho, fiz lá o vídeo e tal, só que ainda assim eu tava pensando, porra, será que eu gostei mesmo? Porque eu achei o filme meio paradão e tal. Aí eu fui ver de novo pra descobrir se eu era uma farsa ou não. E aí, tipo, cara, o ritmo do filme passou melhor. Depois que você já conhece a história, você começa a se apegar mais nela, ela se torna mais engajante, eu acho. Sim. Porque esse filme, assim, eu acho que ele é sim um filme um pouco mais complexo do que o original. Com uma história um pouquinho mais complexa que a do primeiro. Mas ainda assim, cara, eu acho que é um filme que você... Eu acho que não precisava de 3 horas. Talvez 2 horas e 20 seria melhor. Mas eu acho que ele fluiu muito melhor, cara. E ele tá junto com o Mãe como um dos melhores filmes desse ano, sem dúvida alguma, cara. Com certeza. 2 fracassos de bilheteria, 2 sucessos pra gente. Pois é. Então é isso aí. Chegamos ao fim desse vídeo especial aqui do Bora Fazer um Curta. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar. Fala aí nos comentários, você gosta desses filmes? Diz aí um filme que você acha que vai se tornar cult depois, e esse tipo de coisa. Redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, etc, e Tinder e tal. E é isso, um grande abraço e valeu!